E aí, galera, beleza? Eu sou o professor Juliano. Vamos aí para mais uma aula de filosofia. Hoje ainda uma aula sobre o nascimento da filosofia, com uma parte específica falando sobre o mito ou a mitologia dentro da filosofia. Então nós vamos descobrir aí o papel importante da filosofia, da mitologia dentro da filosofia, que ela conseguiu contribuir aí com os pensamentos filosóficos até os dias atuais. Uma das grandes questões centrais é em pensar como o ser humano pensava as questões filosóficas antes do surgimento da filosofia. Então, como davam explicações para a sua sociedade, como eles conseguiam trazer uma coerência moral, ética para a sociedade em que viveu antes da filosofia. Então, a definição de mito é uma narrativa transmitida pela tradição oral. Oral pode ser escrita também. Então, é uma explicação sobre a existência do mundo, sobre os fenômenos naturais, sobre as origens daquela sociedade, além de oferecer valores e ideias a serem seguidos. Então, o que esse texto está querendo dizer? O mito, ele vem com esse papel fundamental de transmitir uma ideia de onde vem o mundo, de que sentido. Para quem já assistiu filme de mitologia grega, vai perceber que ali dentro da narrativa, uma das grandes questões é tentar dar a explicação da onde vêm os deuses ou da onde vem o universo, e tem a briga entre os deuses e tal. Então, essa seria um dos fundamentos do mito, tentar dar essa explicação lógica do surgimento do universo. E você vai perceber que isso está dentro dos fenômenos naturais, elas não estão dentro dos fenômenos sobrenaturais. Por que fenômenos naturais? Você vai perceber que os deuses, eles são formados a partir de pensamentos de fenômenos naturais. Por exemplo, Zeus, deus do céu, Poseidon, deus da água. Então, usa os fenômenos naturais para tentar dar essa explicação do surgimento do universo. É claro que dentro do filme tá lá um deus é mais forte do que o outro, tem toda aquela questão em si. Mas você vai perceber que cada deus é responsável por um elemento natural e aí ele tem a sua força em relação a isso. Então, também nós vamos perceber a origem de determinada sociedade ou a criação de leis, né, dependendo do mito. Então, o mito vem com essa tentativa de tentar de dar essa explicação de algo que no momento não tinha explicação para uma sociedade com um determinado mundo. Nós sabemos que existem vários tipos de conhecimento. Conhecimento científico, conhecimento religioso, senso comum e tal. Então, o mito é mais um tipo de conhecimento que vai tentar complementar, dar uma explicação sobre uma determinada sociedade. E aí vai surgir valores e coisas nesse sentido. Existe aí dentro da filosofia uma contradição entre o pensador Comfort e Hegel. Para Comfort, se não fosse a razão estabelecida nos mitos, a filosofia não teria existido. O que ele está querendo dizer? Que por mais que todo mito pareça uma viagem na maionese, ela tem alguma coisa de racional ali dentro, porque você vai perceber que eles tentam dar uma explicação do surgimento de uma lei, de uma sociedade, de uma regra, de uma ética, de uma moral, tudo de forma racional, só que a partir de um conhecimento mitológico, a partir de uma narrativa mitológica. Já Hegel não vê uma ligação entre filosofia e mitologia, não conhece a razão na mitologia grega, então para ele a mitologia é uma coisa e a filosofia é outra coisa. E ele vai mais longe ainda, ele vai dizer que a filosofia conseguiu progredir quando ela se livra do mito. Então, essa é uma posição de Hegel. Comfort vai dizer que não, que houve um progresso. Nós começamos ali com explicações mitológicas, filosóficas, e aí foi se estabelecendo a razão e foi dando cada passo dentro da filosofia. Então, esses são os dois universos aí que são colocados dentro dessa questão. Então, é isso aí, galera. A aula de hoje foi sobre o mito. Então, todas as vezes que perguntarem para vocês qual o significado de mito, é uma narrativa que busca transmitir, é uma tradição oral que busca transmitir uma explicação sobre a existência de um mundo ou de um fenômeno natural. Valeu, até a próxima aula.